Olá, meus queridos e abençoados por Deus Pai Todo-Poderoso. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, aqui o seu canal de orações e versículos bíblicos diários. Aqui todos os dias, um versículo bíblico para refletirmos nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e também uma oração para nos ajudar nas mais diversas áreas de nossas vidas. Então fiquem à vontade para navegar em nosso canal, nesse mundo maravilhoso de Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje eu convido vocês a orar comigo o Salmo 24, o Salmo maravilhoso para atrair boas e sinceras amizades. Ele nos ajuda a não cair nas armadilhas do inimigo. Ele serve para trazer o amor e a serenidade de um amor tranquilo em nossas vidas, fortalecendo a fé e ajuda a alcançar a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é ótimo para fazermos a limpeza espiritual e nos livrar das coisas que não nos servem mais. Mas antes de começarmos a orar esse maravilhoso salmo, eu convido vocês a ajudar o canal, a compartilhar mais ainda as nossas orações com o maior número de pessoas. E é bem fácil, é só vocês clicarem aí no botãozinho do YouTube de se inscrever, de curtir e de compartilhar. Então o YouTube vai entender que os nossos conteúdos aqui, as nossas orações, os nossos versículos, eles são relevantes, ou seja, que são muito importantes e que ajudam muitas pessoas. Então o YouTube vai indicar, vai recomendar e vai compartilhar os nossos vídeos com o maior número de pessoas, fazendo a palavra de Deus Pai Todo-Poderoso chegar aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Viu como é fácil ajudar o próximo? Vamos entrar nessa corrente de oração maravilhosa de Deus Pai Todo-Poderoso? Que eu tenho a certeza, você fazendo isso vai ajudar muitas pessoas e tudo isso vai voltar em dobro para você. E eu convido vocês também a deixarem aí nos comentários abaixo os seus pedidos de orações, pois todos os dias nós oramos por vocês e por suas famílias, colocando nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso as suas intenções e pedidos de orações. E eu tenho certeza e muita fé que Deus vai atender o nosso clamor, os nossos pedidos, e vai derramar bênçãos em nossas vidas. Recebam todas as bênçãos e milagres de Deus Pai Todo-Poderoso em suas vidas. Faça essa oração ao deitar-se e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim vai potencializar mais ainda a sua oração. A tela vai ficar escura para que você possa descansar e dormir melhor. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória.
E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus
que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem
faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso
na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele.
O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Ah, isso, somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Ah, isso, somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Ah, isso, somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação.
São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória.
Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir
no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões,
Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que é o Rei da Glória.
Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir
e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas, eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que é o Rei da Glória. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus,
o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que é o Rei da Glória.